Pauta é turismo. A Mara Luque levou um puxão de orelha de leve de um assinante depois de uma pauta sobre viagens. Foi do Marcelo Seron, de Rio Claro, São Paulo. A Mara disse aqui que a melhor maneira para comprar passagens aéreas mais baratas é na internet. O Marcelo sentiu falta da gente ressaltar a importância dos agentes de viagens. Mara, ele defende que os agentes de viagens vendem, mas também dão uma consultoria ao mesmo tempo. Ele tem toda a razão. Marcelo, você tem toda a razão. Mas a gente estava... O comentário era em cima de ser mais barato. E mais barato, de fato, na internet você vai achar mais barato. A tecnologia, ela trouxe uma situação nova para vários setores. Isso acontece claramente nas agências de viagem, isso acontece com o táxi, por exemplo, com esses aplicativos novos para você encontrar táxi. E você tem vários outros exemplos disso. Eu acho que a agência de viagem, ela ganha um outro papel dentro desse contexto. Eu tenho uma agência de viagem, um agente, o Ricardo da Turnê. Há mais de 8, quase 10 anos que eu trabalho com ele e ele me ajuda muito. Mas certamente as passagens mais baratas você vai achar na internet, fazendo aquelas pesquisas que a gente sempre fala. Agora, a agência, ela te ajuda muito em várias coisas. Eu dou muito trabalho para o Ricardo, porque eu tenho que, às vezes eu mudo o voo em cima da hora, às vezes eu tenho que fazer umas conexões assim muito complicadas e ele me ajuda a fazer isso, na reserva de hotéis, enfim, uma série de coisas. Ele me ajuda bastante e tem um papel fundamental nessa prestação de serviço. E é legal você conhecer você ter uma agência de viagens da sua confiança, que te conhece, que sabe qual é o tipo de companhia que você gosta de viajar, qual é o tipo de hotel que você gosta de viajar. Por exemplo, o Ricardo sabe que eu não posso ficar em um hotel que não tenha internet, que, enfim, não tenha... Por quê? Porque mando matéria, porque a gente está falando o tempo inteiro, as reuniões de pauta que a gente faz sempre pela internet, enfim, ele sabe de todas essas necessidades do tempo diário. Então, ele conhece o seu perfil e ele vai te ajudando e, inclusive, te dá dicas. Quando aparecem as oportunidades, olha, tal companhia está fazendo isso que é legal, tal companhia está fazendo aquilo que é legal, tal trecho está mais barato. Então, isso é fundamental, eu acho que, de fato, mas é que, assim, só pedindo desculpa, é que naquele momento a gente estava falando exclusivamente de preços. E de preços, eu pesquiso muito preço na internet, às vezes tiro muita passagem barata de madrugada, a Eliane também, né, companheira aí de madrugada para pesquisar passagem. Na internet, de fato, quando é preço que você está olhando, você vai conseguir preços mais baratos. Agora, é de fato um conforto você ter uma agência que te conhece, um agente de viagem que te conhece, que te ajuda a fazer, que inclusive te ajuda nos pagamentos. Às vezes eu atraso o pagamento do Ricardo, porque eu estou viajando, porque estou longe, porque volto, porque esqueci de fazer. E ele entende tudo isso, ele sabe como eu funciono, como é a minha agenda, como é o meu perfil. Quando outro dia eu cheguei no aeroporto, tinha perdido o voo e eu precisava pegar o voo e eu liguei para ele e falei, Ricardo, me coloca nesse voo de qualquer jeito. Aquela vez em Chicago, quando a gente teve aquela bomba lá naquela suspeita de bomba no aeroporto e eu precisava chegar em Chicago lá por conta da apresentação no FED, eu tinha que estar e a American Airlines estava fora do ar, não tinha nenhum voo dela saindo e o meu voo era pela American Airlines. Eu liguei para ele e falei, Ricardo, dá teu jeito, mas eu preciso estar em Chicago hoje de qualquer jeito. Me manda por trem, por helicóptero, carro, do jeito que você conseguir. E ele conseguiu. Entendeu? Ele me arrumou um outro voo numa outra companhia, me fez... E eu estava lá. Entendeu? Então, é legal. O agente de viagem muda o papel dele. Não é só emitir bilhetes. Ele tem um outro papel. Você vai pagar um pouco mais caro por isso. Às vezes até mais caro, bem mais caro. Mas é legal, é um conforto e você precisa, porque ele vai te
vai te ajudar, inclusive, a encontrar algumas promoções, coisas do seu perfil. É o que você falou, ele te traz conforto e, de repente, evita até que você caia em algumas armadilhas, né? Que você que não procura com uma certa regularidade pode acabar caindo. Agora, Eliane, é para o caso principalmente quem não tem uma certa paciência, que não tem habilidade para ficar o tempo todo ali nos sites checando as promoções, etc. Não é o seu caso. Não, não é o meu caso. E hoje eu tenho uma historinha, já que o Sérgio diz que eu tenho sempre uma historinha. A gente estava lá no Estadão e descobrimos que tem 3 colegas indo para Miami, mais ou menos na mesma época. E a minha colega Andresa Matais conseguiu uma passagem de R$1.000. E ela conseguiu uma passagem de R$1.000 para Miami em julho. Em julho, que é a alta temporada aqui, férias, né? Porque ela tem criança pequena, é a alta temporada nos Estados Unidos, é a alta temporada tudo quanto é lado, e ela conseguiu uma passagem de R$1.000. Então, lá no Estadão, na minha redação, né? Ficou todo mundo em cima dela. Como que você conseguiu isso? Ficou uma competição. Daqui a pouco a gente vai fazer competição. Quem consegue a passagem mais barata para onde? Ela viu em pauta, porque a gente falou das promoções. Lembra, Sérgio, que a gente falou que tinha, das promoções que tinham caído o preço, mesmo com dólar em alta, né? É verdade, tem que aproveitar essas oportunidades. Posso dar o meu pitaquinho? Pode não, deve, pontual. Eu tenho uma agente de viagem maravilhosa, Maria Santos, da BACC. Mas eu vou ter que bater a real para vocês. É uma profissão em extinção. Só pessoas da minha idade, da minha faixa otária, que não sabem usar a internet, é que ainda usam agente de viagem. Porque aqui nos Estados Unidos, ninguém mais usa. Está em extinção. Infelizmente, quando nós, os velhinhos, morrermos, acabou. Só você, pontual. Mas eu acho que tem aquele detalhe, só reforçando, que tem realmente, eu usei recentemente um agente de viagem, deu um conforto. Eu, inclusive, mudei a minha viagem por causa da agente. Ela falou assim, olha, acho melhor você não ir para essa cidade porque os voos estão mais caros, o hotel está mais caro, vai para essa outra. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai para o destino que você desejava. Enfim, tem vantagens também. Volta agora é livro, ficção. Onde foi, Sérgio Aguiar? Conta pra gente. Oi? A gente conta, todo mundo Não, eu conta falei tudo aqui no programa. Eu queria ir para Foz do Iguaçu, e que eu não conheço até hoje. E a passagem aérea estava custando, só a passagem, mais de R$2.000. Enfim, eu achei muito caro pagar mais de R$2.000 num voo de 2 horas aqui dentro do Brasil. Onde? E aí a gente de viagem falou assim, não, Sérgio, faz o seguinte, vai para Gramado, tá bem mais em conta a passagem para Porto Alegre. Traz chocolate para Mara e trouxe chocolate para mim. Pois é, foi quando eu trouxe chocolate para você, Mara. Enfim, muitas das vezes eles ajudam também a gente até a economizar dinheiro.